quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações. Gostaria de estar comigo aqui o presbítero Adão para estar fazendo esta oração, né? Por ele, abençoado já é. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, temos suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, ó Deus, está o teu filho, que vai, ó Deus, trazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Usa ele, Senhor, enche, Pai, do teu Espírito Santo, e que este Espírito Santo, Pai, que se apossar, ó Deus, da vida dele, Pai, possa ser transmitido, ó Pai, para a igreja, que a unção, Pai, que há sobre a vida deste homem, possa ser repartida, ó Pai, sobre a igreja. Assim, ó Deus, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, igreja. Pai do Senhor para todo mundo. Queria agradecer pela oportunidade de estar podendo compartilhar com os irmãos a palavra hoje. Queria primeiramente compartilhar com os irmãos que não foi fácil estar aqui hoje. Faltando uma hora de antes de vir para o culto, até falei, pastor, que às vezes eu nem vivia, porque quando a gente é casado com uma pessoa, com o nosso cônjuge, não é crente, as lutas é mais difícil que quando a gente caminha no mesmo sentido. E aí eu tive uma discussão em casa e acabei que eu nem ia vir, porque a gente não fica 100%, né, depois de uma discussão, de uma coisa nesse sentido, mas a gente não pode deixar as coisas do Senhor, né? Buscar primeiro as coisas de Deus e o restante será acrescentado a nós. Amém? Peço um pouquinho de paciência para vocês hoje, mas acredito que Deus vai falar conosco nessa noite, porque essa é uma campanha, irmãos, que ela veio para a gente mudar a chave das nossas vidas, porque a todo momento, todas as pregações que a gente vem tendo nos últimos tempos, estamos podendo verificar que Deus está nos falando, Deus está nos chamando a atenção para a gente voltar para Ele, porque o tempo da volta está breve, e aqueles que não tiverem ligado na videira, infelizmente, vai perecer. E essa campanha é muito forte, porque Deus fala para nós que Ele dá as escolhas para nós escolher ou a bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência. Vamos ler nosso tema da campanha, Deuteronômio 11, 26 e 28. Amém? Todos acharam? Eu vou ler só um pedacinho desse texto, irmãos, que fala assim: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, nessa noite queremos aqui primeiramente agradecer ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na sua casa, nos entregando de corpo e alma, nos entregando verdadeiramente ao Senhor, Pai, e pela oportunidade de ter mais um dia para que a gente venhamos voltar aos caminhos do Senhor, para que venhamos verdadeiramente nos converter, não só de boca, mas de coração, de conduta. Que o Senhor venha estar conosco nessa noite, ó Pai, fala conosco nessa noite, nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor quer passar para nós. E que o Senhor venha estar conosco, meu Pai, entre nós nesse momento. E que o Senhor venha tocar cada um aqui hoje, Pai, para que nós venhamos aqui sair diferente nessa noite. Amém. Pode sentar, irmãos. Diego, depois você coloca para a gente Levítico 26.
Irmãos, é engraçado, né, que essa questão de escolha, né, tem uma frase bastante forte que eu gosto, ela é bem simples: decisão decide destinos. E ela é uma frase que a gente tem que levar verdadeiramente para a vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui escolher a faculdade que eu conseguia pagar, não necessariamente aquela que realmente eu queria, que eu tinha aptidão, mas aquela que cabia no meu bolso, né? Então eu escolhi aquela faculdade e fiz ela até o final. Só que foi uma faculdade que profissionalmente não me trouxe nada, porque é uma faculdade muito ampla, que não abrange muita coisa e automaticamente não serve para nada, porque ela tem um leque muito grande. E antes de escolher esse curso, eu tinha vontade de fazer contabilidade e não fiz. Então eu fiz a administração, fiquei 4 anos formado para concluir o curso, e eu vi que foi um curso que eu fiz em vão. Então eu decidi fazer algo por aquilo no primeiro momento que era mais fácil para mim, só que a colheita lá no final foi como se fosse 4 anos perdidos na minha vida. Da mesma forma isso funciona com a parte espiritual. A todo momento a gente as decisões estão dispostas a nós, para a gente decidir aquilo que a gente vai fazer. É no acordar, se a gente vai levantar da cama, se a gente vai para o trabalho, é na roupa que vamos vestir, é o que vamos comer. Então essa questão da decisão, ela está intrínseca em nós. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós sim venhamos escolher aquilo que nós queremos. Só que todas as escolhas, elas nos trazem consequências. Às vezes para a vida toda, às vezes por um breve momento. E a palavra do Senhor todo o tempo está nos mostrando. Deus coloca diante de nós a gente servir Ele de coração, de alma, caminhar nos seus princípios, obedecer aquilo que Ele quer que a gente faça, mesmo que muitas das vezes, meus irmãos, a gente não venha entender aquilo que Ele quer que a gente faça, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Acredito eu que a palavra não fala, mas que quando Ele pediu a Abraão para sacrificar o seu filho, que era o filho da promessa, eu não sei, mas eu acho que Ele falou assim: Senhor, esperei tanto por essa promessa, e agora o Senhor está pedindo para sacrificá-lo, mas mesmo assim Ele foi lá, sem murmurar, sem questionar, e foi seguido para o monte para sacrificar seu filho, aquele que Ele tanto amava. Ele escolheu obedecer o Senhor, independente da circunstância, independente dos desejos dele, independente daquilo que ele queria. Que quando o Senhor fala que é para a gente obedecer, que a obediência vai nos dar várias consequências boas, essas consequências nos pedem renúncia, igual eu preguei aqui da última vez, porque a palavra do Senhor fala que para que a gente venha viver o que Deus tem de melhor para nós, nós temos que obedecer. E na maioria das vezes, esse obedecer é algo que vai nos confrontar nosso dia a dia, confrontar nós no trabalho, confrontar nós na igreja, confrontar nós lá na rua. E muitas das vezes nós não queremos obedecer. Só que a desobediência também, a palavra que nos fala, que ela nos traz consequências ruins para nós também. Em Levítico 26, quando eu comecei a ler a parte das consequências que Deus tem para aquele povo que desobedece, irmãos, é forte, porque a palavra fala o seguinte, em Levítico 26:14, fala assim: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos
meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os trarei e os lhe trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelo inimigo. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. A palavra fala mais: e depois de tudo isso, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais. E o texto vai decorrendo. Aí vai lá no 21 vai falar de novo: se continuar a se opor a mim e recusar a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. E lá na frente fala novamente: se apesar disso vocês não aceitarem as minhas disciplinas, mas continuar a opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, meus irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é fogo consumidor. E nós estamos brincando, infelizmente, irmãos, com as coisas de Deus. O pastor sempre pega aqui: muitos de nós estamos com um pé no mundo e um pé na igreja. E a consequência, meus irmãos, é triste para nós que está desse jeito. E a escolha é nossa. Às vezes eu fico em casa pensando: Senhor, mas como é que é difícil, né? Porque o Senhor, a gente tem um manual da vida, tem tudo aqui que a gente tem que fazer. Só que mesmo assim a gente muitas das vezes opta e escolhe por desobedecer o Senhor, por fazer as coisas da carne. Isso vai nos enfraquecendo, vai nos levando à morte espiritual, muitas das vezes morte física. E a escolha está ali. A todo momento Deus está colocando diante de nós a bênção ou a maldição. Quando obedecemos o Senhor, isso não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil, mas sabemos que Deus vai estar conosco nos momentos de tribulações. E quando a gente para pensar, esses meses agora para mim vem sendo muito bom, porque conforme a gente vai ganhando oportunidade dentro da igreja para estar ministrando a palavra, a gente vai buscando mais. E Deus vai falando a todo momento: busca, se converta verdadeiramente, converta seu coração, converta suas atitudes. Não fique só nas palavras. Não seja aqueles fariseus da Bíblia, aqueles religiosos que falam uma coisa e na hora que estão sozinhos fazem outras. E Deus vem ministrando isso no meu coração muitos dias e vem falando: meu filho, renuncia às coisas que te atrapalham, renuncia às pessoas que tiram do caminho, renuncia aquilo que te faz perder a graça do Senhor. E mesmo assim, muitas das vezes a gente escorrega. E eu fico perguntando a Deus: Senhor, mas por que a gente, mesmo assim, a gente vai escorregando, mesmo sabendo que é errado? Aí Deus vai falar: meu irmão, meu filho, você está alimentando sua carne. Cadê o espiritual? Você está alimentando mais a carne do que o espírito. E Ele vai nos confrontando, irmãos, a todo momento. Teve um dia que eu estava conversando com uma amiga minha e eu fiz uma brincadeira e ela pegou e me questionou: mas você não é crente não? Então, assim, todo momento você vai ser confrontado. A gente tem que vigiar a todo momento, para que a gente não venha perecer, para que a gente não venha escandalizar o nome do Senhor. Temos que ter comprometimento, meus irmãos.
conhecem a palavra do Senhor, mas quantos aqui têm intimidade com o Senhor? Tem a sensibilidade para saber se aquilo que nós estamos passando é fruto de uma escolha, de uma desobediência, ou é algo que Deus colocou sim nas nossas vidas, para que Ele venha nos lapidar, para que Ele venha nos melhorar, para que Ele venha nos tratar sobre algo que a gente precisa ser tratado. E essa sensibilidade, meus irmãos, nós só vamos ter com a intimidade com o Senhor. E como nós vamos ter essa intimidade? É orando, é nos entregando verdadeiramente com o Senhor, é falando aquilo que realmente estamos fazendo de errado, é pedindo ajuda para Deus, é nos derramar sobre a presença dEle, é nos entregar de corpo e alma. E Deus está nos dando essa oportunidade. Não é para amanhã, não é para daqui uma semana, é para hoje, irmãos. Nós não sabemos como que vai ser amanhã, daqui meia hora. Deus está colocando diante de nós, nessa noite, mais uma vez, assim como vários dias, a oportunidade de nós voltar para os caminhos do Senhor. Não só de boca, mas de conduta, de prática. Quando a gente começa a ler aqui também o Levítico, falando referente à parte das bênçãos, tem uma parte que fala assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, porque não adianta nada você conhecer, você saber e você não colocar em prática. Não adianta nada você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e quando sair lá fora não praticar. Então ela vai entrar e vai sair. Não adianta. Temos que praticar. Temos que praticar os princípios que Deus nos colocou para nós, como cristão, como crente. Porque, como já falei muitas vezes aqui na igreja, a maioria das vezes, o único evangelho que seu irmão lá fora, que seu colega de trabalho, um parente seu vai ter acesso, é a sua vida. É aquilo que você faz fora da igreja. Você é crente na igreja, lá fora você não é crente. Qual o testemunho que você está dando para os seus irmãos lá fora? Né? E a palavra continua: eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. O versículo 11 de Levítico 26 fala que estabelecerei a minha habitação entre vocês, se vocês me obedecerem, e eu não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Meus irmãos, com pouco tempo que eu me converti, eu vejo que Deus Ele quer que a gente venha ser sincero com Ele, sabe, irmãos? Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja só para vir, só para cumprir uma tabela, né? Só porque às vezes você tem um cargo ministerial, aí você vem só por vir. Muitas das vezes estamos aqui só o corpo, e a cabeça, a mente está lá fora. E Deus está nos chamando para a gente essa questão de a gente ter atenção com as coisas de Deus, a gente venha verdadeiramente buscar a presença de Deus, que venhamos nos entregar. Eu quero deixar para vocês aqui essa
que nós estamos fazendo com esse sacrifício que Deus fez por nós. Essa questão da decisão, da obediência, veio desde lá do início. Eva e Adão foi criado pelo Senhor, foi colocado dentro do jardim onde tinha tudo para eles, nada faltava. Eles tinham intimidade com o Senhor, eles falavam com o Senhor, e mesmo assim eles escolheram desobedecer e comer do fruto proibido. E através dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. E por causa disso, ele teve que entregar o seu único filho primogênito por nós, pelos nossos pecados, irmãos. Então, quando a gente vê o que Deus fez por nós e nós continuamos fazendo errado, nós temos que parar e olhar para nós e fazer uma análise de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso ministério, daquilo que Deus vem colocando na sua mão. É muito triste, irmãos, quando a gente vê um amigo nosso no mundo se destruindo com droga, bebidas, e a gente não consegue fazer nada. Às vezes um familiar nosso, quantos aqui tem pessoas dentro da família que bebe, né? Até não acabar o mundo, usa droga, mexe com coisa errada, e a gente está tendo que se obedecer. E nós, como crentes, sabemos que nós estamos aqui só de passagem. Esse mundo não é nosso. E estamos perdendo a eternidade com o Senhor para os prazeres da carne. Então vamos ficar alerta sobre isso, meus irmãos. Vamos fazer uma faxina espiritual. Vamos pegar tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor e vamos deixar de lado. Vamos tirar da nossa vida. Às vezes vai ser um amigo, infelizmente. Às vezes vai ser um parente. Às vezes vai ser uma prática. Algumas músicas que a gente gosta de ouvir. Algum ambiente que a gente gosta de ir. Mas isso nos tira da presença do Senhor. Cada dia mais eu vejo que essas coisas nos tiram da presença. Não tem como, meus irmãos, a gente ser crente e continuar fazendo as coisas do mundo. Que a gente venha escolher a bênção, para que a gente venha viver o melhor de Deus nessa terra, para que a gente venha viver o extraordinário de Deus, para que Deus venha derramar cura em nossas vidas, para que Deus venha derramar prosperidade em nossas vidas, para que Deus venha nos restaurar. Ainda há tempo, meus irmãos, da gente pedir perdão e reconciliar com o Senhor. E esse tempo é hoje, não é amanhã. Não foi ontem, é hoje. Não perca tempo. Amém? Eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer, meus irmãos, que nós venhamos tomar a decisão certa nas nossas vidas. Que a gente venha buscar cada dia mais servir ao Senhor por completo e não só 99%. Que o diabo ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você fique na igreja servindo a Deus 99% e 1% para ele. Antigamente ele não queria os crentes na igreja, hoje para ele só quer que ele continue lá fazendo aquilo de errado que ele continuava fazendo antes de se converter. Ele não quer renunciar aos prazeres da carne, aquilo que ele fazia antes, aquele pecadinho escondidinho que ninguém sabe, mas Deus sabe. Então que a gente venha nos entregar como sacrifício racional à palavra do Senhor fala, né? A gente venha entregar, que a gente venha buscar e que a gente venha melhorar como irmãos um para com o outro, que a gente venha ser mais fervoroso dentro da igreja, que a gente venha pedir para o Senhor venha nos avivar, para que a gente venha
ajudar nossos irmãos, para que a gente venha conquistar o Senhor, para que a gente venha ser uma igreja diferente na